Olá a todos, espero que este vai encontrá-los todos bem, com saúde. É com muita alegria que eu aceitei o convite do meu amigo Júnior Menin para falar com vocês um pouquinho sobre o que é ser psicólogo no meu ponto de vista, na minha trajetória profissional. Posso dizer que eu tenho uma trajetória atípica, porque eu não entrei no curso de psicologia já procurando o que seria a minha vocação, vamos dizer assim. Eu, na verdade, já sabia que eu gostaria de ser professora, eu já sabia que eu queria ser docente. Talvez porque eu estivesse fazendo um outro curso superior, eu tenho um curso superior de licenciatura em geografia antes de começar a cursar psicologia, porque quando eu fui para Porto Velho estudar, eu sou de Ariquemes, e quando eu fui para Porto Velho estudar, não tinha ainda o curso de psicologia. O curso de psicologia abriu um ano depois. Eu sempre soube que eu gostaria de fazer psicologia porque eu tive contato com algumas psicólogas e orientadoras escolares durante o meu período de ensino fundamental e médio, e além de fazer aqueles testes vocacionais que elas aplicavam, a prática que elas tinham, o contato que elas tinham conosco, com os alunos, era algo que me agradava muito. Eu queria fazer alguma coisa parecida com aquilo. Mas eu também tenho uma profissão, uma mãe professora, uma tia professora, eu tenho um pouco desse DNA da docência. E como eu fui para Porto Velho, primeiro comecei o curso de licenciatura, quando eu entrei no curso de psicologia, comecei o curso de licenciatura em geografia. E quando eu comecei o curso de psicologia, eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Eu já sabia que eu queria ser docente. Antes de me formar em psicologia, claro, eu me formei em geografia e comecei a dar aula no ensino fundamental, médio e na época também com o que hoje se chama de EJA, né, que se chamava de supletivo. Então, cada vez mais eu fui firmando a minha decisão de que eu queria trabalhar como docente. Eu só estava ansiosa para terminar o curso de psicologia e fazer então uma passagem dessa docência do ensino fundamental e médio com geografia para o ensino superior com a psicologia. Isso demoraria alguns anos, né? Eu precisei primeiro terminar o mestrado para depois conseguir oportunidade nas faculdades particulares como professora de psicologia e posteriormente como professora da Unir, né, uma universidade federal. E eu acho que esse deve ser, assim, o objetivo de vida de todo mundo que pretende ser professor, pelo menos em disciplinas como a da psicologia, da fisioterapia e outras, cujo foco de atuação é muito mais efetivo como docente, já que é onde nós podemos pesquisar, podemos fazer atividades de extensão universitária. Eu acho que é muito mais importante você focar nessa questão de ser um professor de uma instituição de ensino superior. E melhor ainda se for numa instituição pública, seja municipal, estadual, federal, porque eu trabalhei quase 10 anos como professora de faculdades particulares na área da psicologia. Primeiro que você trabalha com muitos cursos, né, com psicologia aplicada, você não trabalha diretamente com o seu curso, ou se trabalha diretamente com o seu curso, você também tem que acabar atendendo outros cursos. Mas eu não tive essa oportunidade especificamente, né, de trabalhar somente com o curso de psicologia nas particulares. Então, quando eu me tornei professora de uma universidade federal, isso abriu muitas portas, né? Abriu as minhas perspectivas profissionais como docente, porque além da sala de aula propriamente dita, houve, né, essa possibilidade de pesquisar, de escrever, de trabalhar com extensão, levando os conhecimentos da psicologia para a comunidade. Então, quem pensa em fazer docência tem que focar nisso, né? O objetivo de vida é se tornar, sugiro eu, né, que seja se tornar um professor universitário de uma instituição pública, onde vai poder então exercer tudo isso que a gente considera hoje, na verdade, como um docente de um ensino superior. Bom, então vamos falar de 6 aspectos que eu levantei aqui, tentando colocar também um pouco das dores e dos prazeres de ser professor, de ser docente na área da psicologia. De uma forma geral, não só da psicologia, mas de todas as áreas, né?
Eu acho que o contato interpessoal, esse contato social que acontece durante esse tipo de atividade profissional, ele é extremamente prazeroso, extremamente recompensador dessa atividade profissional. Então, nós sempre podemos pensar assim: todas as coisas têm dois lados, né? Todos os aspectos da vida têm o lado positivo, o lado negativo. Então, talvez se a pessoa não gostar muito desse contato pessoal, ela não vai ter tanto prazer assim na carreira de docente. Mas eu gosto muito. Eu me sinto com habilidade, com facilidade, com competência para isso e isso me dá prazer. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante. Outro aspecto fundamental é o retorno que essa atividade dá para nós imediatamente. Se nós demos uma boa aula, se nós tivemos uma boa interação com os estudantes, imediatamente você tem aquele feedback. Então você pode continuamente avaliar a sua prática. Penso, por exemplo, que outras profissões demoram muito tempo para ver o resultado do seu trabalho. Isso para mim eu acho que seria extremamente ansiógeno. Um engenheiro, um arquiteto, por exemplo, eu acho que eles fazem um projeto e muitos anos depois é que eles vão ver aquilo concretizado. Não sei se talvez eles tenham outras formas de ver esses resultados, mas efetivamente, como professor, você tem um feedback imediato daquilo que você fez. E isso dá uma dinâmica na sua vida, isso dá uma dinâmica na sua prática profissional que é maravilhosa, na minha opinião. Porque você fica continuamente pensando sobre aquilo que você está fazendo. Se você dá uma boa aula e ela tem uma boa resposta dos alunos e aquilo causa inquietação e causa debate e as pessoas pensam sobre aquilo e você consegue ver alguma mudança de comportamento ou coisa assim, aquilo te estimula, aquilo dá uma dinâmica na sua vida. Mas se não é bom também, você fica pensando, mas por que não foi bom? Por que eu estou saindo dessa aula sem estar me sentindo bem, sem estar me sentindo realizada, sem estar sentindo que eu atingi os meus objetivos? Será que é uma coisa minha? Será que sou eu que não estou me sentindo bem hoje, por N fatores, porque não dormi bem, porque não me alimentei bem? Ou será que é o método? Será que eu não consegui atingir os alunos porque... Então, cada turma é diferente, cada conteúdo atinge as pessoas de uma forma diferente, a forma como reagem a elas é diferente. Na psicologia tem muita coisa das dinâmicas, né? Então, às vezes, uma dinâmica é maravilhosa, você aplica numa turma, assim, trabalha aquela dinâmica de relações interpessoais com uma turma para avaliar um determinado conteúdo ou para ensinar um determinado conteúdo, é fantástico, é maravilhoso, é uma comoção. Aí aplica com essa turma, parece que era outra dinâmica, com uma resposta completamente diferente. Então isso te dá um movimento, assim, um estímulo mental, você está sempre avaliando, está sempre pensando sobre aquilo. E eu acho isso muito gostoso, né? Eu acho que como profissional da psicologia docente, eu me sinto recompensada com isso. Então esse é um aspecto que eu acho importante. Então, novamente, se a pessoa gosta de uma vida de mais rotina, se ela gosta de ir ali fazer aquele trabalho, voltar para casa, né? Uma coisa mais... Eu não sei se a pessoa vai gostar dessa atividade profissional e dessa prática. Eu penso que especialmente na questão das ciências humanas, mas a psicologia em especial, porque nós estamos lidando com conteúdos pessoais, de personalidade, de funcionamento da pessoa. Então, cada coisa que você fala toca as pessoas de uma forma e elas reagem dessa forma, de alguma forma. Então, eu não sei, assim, outras disciplinas, novamente penso na questão dos engenheiros, né? Talvez as aulas não permitam isso, assim, tanta dinâmica, mas eu estou falando aqui para vocês da docência do psicólogo. E em psicologia é assim que é muito dinâmico, é muito intenso e faz a gente repensar os nossos conteúdos, as nossas metodologias. Nos faz também fazer, ao longo do amadurecimento enquanto profissional,
nos faz fazer melhores avaliações, melhores diagnósticos da relação interpessoal daquela turma, da dinâmica de funcionamento da turma, da forma de funcionamento da turma. E isso é uma coisa, é um traquejo também que você vai ganhando a partir do amadurecimento profissional, né, a partir da sua experiência profissional, mas também dessa disposição que você tem, que a pessoa deve ter nessa profissão com este conteúdo, de se melhorar cada vez mais, né, de atingir as pessoas cada vez mais. Bom, dar aula em psicologia, ser docente em psicologia, então mais um item aí, é terapêutico. Quando nós estamos falando desses conteúdos emocionais, quando estamos falando dos conteúdos da psicologia para os alunos vão se vendo, se identificando, procurando, fazendo um autodiagnóstico, será que eu sou assim, será que eu não sou assim? E nós, professores, quando estamos falando, também vamos fazendo uma autoanálise, né? Vamos examinando o quanto que isso é congruente com aquilo que eu sou, com aquilo que eu realmente penso. Então, quando nós estamos apresentando uma teoria, apresentando um teórico, né? O quanto disso eu realmente acredito? Porque se eu não acredito completamente naquilo que eu estou falando, eu também posso colocar isso para os alunos, né? Dizer assim, olha, o fulano pensa assim. Eu, por X motivos, né, que se explica aos alunos, não acredito completamente nisso, mas eu estou aqui para apresentar e para defender a teoria e vocês vão me dizer se vocês acreditam, se vocês não, a gente vai conversar sobre isso, né? E é isso que tem de muito lindo na prática profissional da psicologia, como docente, como professor, essa possibilidade de debater, de discutir, e dependendo do nível de dúvida ou de certeza que se tenha sobre isso, também podemos pesquisar, também podemos ir a fundo, podemos, né, levantar outros elementos aí para pensar. Mas tem mais uma coisa que eu quero falar do positivo, a liberdade de trabalhar. Claro que você segue uma linha, né, didática, segue uma linha teórica da sua instituição, mas existe muita liberdade de trabalhar. Em geral, os chefes não são aquelas pessoas que ficam vendo o que é que você está fazendo, o que é que você está falando, o que é que você está, né? A não ser que os alunos reclamem, que venha muitos problemas com relação a isso, você tem muita liberdade de trabalhar. E eu acho que isso é mais um aspecto positivo. Sobre os aspectos negativos, eu acho que toda profissão tem, né? Nós estamos dentro de instituições, lidando com pessoas, fatores econômicos, políticos, ideológicos, das relações interpessoais, as relações de poder, com chefias ou com colegas, a competitividade com os colegas, que pode às vezes se acirrar, né? Se você achar assim que precisa entrar numa briga, as diferenças de opinião sobre projetos, sobre aplicação de dinheiro. Um professor universitário, ele faz muito mais do que dar aula, né? Ele participa da parte administrativa da universidade, ele faz pareceres técnicos, ele dá avaliações de ele faz avaliações de projetos, ele faz pareceres de determinadas atitudes que a instituição quer tomar administrativamente ou relacionado a alguns funcionários, docentes, servidores de uma forma geral. Então, o trabalho do professor universitário dentro de uma instituição pública, por exemplo, nas privadas também tem um pouco disso, né? Especialmente nessa parte de pareceres técnicos, de pareceres sobre algumas atitudes relacionadas a alguns servidores, alguns funcionários, mas fazemos muitas coisas. Então, é nessa hora que a gente talvez entre em atrito com outras pessoas, nessas relações interpessoais, ou na defesa dos nossos direitos, a gente entra em atrito com a própria instituição, com os interesses da instituição. Mas isso, gente, não é uma coisa específica da atividade de docente, das instituições de ensino superior. Isso é o cotidiano de qualquer atividade profissional. Claro que quanto mais pessoas você lida, mais conflitos podem vir, né? As crises podem ser maiores quanto mais gente tem dentro do balaio. Se trabalha você e outra pessoa, trancado dentro de um escritório,
ou numa oficina de alguma coisa, duas pessoas. É bem diferente de você ter que administrar crises, administrar essa relação interpessoal com muitas pessoas. Mas então, talvez essa pessoa não devesse escolher a carreira de docente, né? É isso que vocês têm que pensar. A escolha de uma profissão tem que partir daquilo que são as minhas características pessoais, aquilo que eu me sinto habilitado, aquilo que eu me sinto competente, aquilo que me dá prazer, aquilo que eu tenho facilidade e gosto de fazer. Ou se por acaso eu estou escolhendo uma atividade que não tenho facilidade em alguns dos aspectos, se eu tenho disponibilidade para mudar isso. Eu tive alunos, por exemplo, num curso de direito, que tinham muitas competências, mas tinham dificuldade, por exemplo, de falar em público. Mesmo dentro da carreira do direito, ele pode ser aquela pessoa que fique na parte de trás e não que vá lá, né, fazer os júris e tal. Mas para se formar como advogado, ele tem que provar que ele tem essa capacidade. Então esse sujeito teve que enfrentar essas dificuldades que ele tinha de se apresentar, de falar em público, né? Inclusive os cursos de direito têm uma disciplina chamada oratória, para você trabalhar com aquilo. Então, se tem alguma dificuldade nas suas características pessoais, como é que você se dispõe a lidar com essa dificuldade para emplacar naquela área de carreira da sua profissão? Fora isso, gente, os problemas que fazem parte da atividade do docente são os problemas institucionais. E isso não é só no ensino superior, não é só na docência, né? Elas fazem parte de todas as suas... toda atividade laboral tem os seus problemas, em geral relacionados às pessoas, em geral relacionados às relações interpessoais. Então, quando isso se dá com muita gente dentro do balaio, talvez as dificuldades sejam maiores, mas nada que seja insuperável, né? De qualquer forma, escolher uma carreira profissional significa você colocar na balança os prós e os contras. Eu acho que eu falei bastante prós para vocês, né? Aí resta apenas a análise individual aí do quanto você gostaria de entrar nessa bagunça aí, de quanto você gostaria de se dedicar a essa atividade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na minha anotação, né? Não, era isto. Então, dito isto, agradeço novamente o convite, agradeço, né, vocês terem assistido e me coloco à disposição para esclarecer dúvidas. O Júnior tem todos os meus contatos, fique à vontade, Júnior, para passar todos os meus contatos para os interessados e eu posso falar por vídeo, por mensagens, né, mais pessoalmente com alguns, tirar alguma dúvida pontual sobre isso, ok? Obrigada, fique bem, fique em casa.